Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem e seguros. Bom, inicialmente eu quero agradecer vocês todos, né, e parabenizá-los pelas atividades. Eu já, aos poucos, estou avaliando, né, já avaliei alguns resumos da última aula e vocês conseguiram extrair as ideias mais importantes do capítulo 4 no que se refere ao comportamento do consumidor. E aí nós temos aqui alguns pontos importantes a destacar. Entre eles, a gente viu o quê? Que o consumidor, ele não é um ser somente racional, melhor dizendo. O comportamento de compra dele quanto consumidor, não é explicado, não consegue ser explicado somente pela teoria da utilidade lá da economia. Então, nós, estudiosos do marketing, e outros que nos antecederam, perceberam que existem muitas outras variáveis que influenciam no comportamento de compra do consumidor. Então, não é que a teoria econômica deixou de existir, deixou de ser válida, não, pelo contrário. Ela continua, mas houveram acréscimos. Acréscimos foram feitos para melhor entender esse consumidor, que eu até gosto de definir como uma verdadeira caixinha de surpresas. Né? Então, todos esses estudos são feitos para entender um pouco mais e melhor o comportamento do consumidor. Então, nós vimos que existem algumas influências nesse comportamento. Entre elas, nós podemos destacar as influências pessoais, as psicológicas, as sociais, as econômicas. Então, todas elas influenciam a forma como o cliente, como o consumidor age. Então, dado a essa complexidade que envolve o comportamento do consumidor, começa a aparecer o conceito de marketing diferenciado, contrapondo aquele marketing indiferenciado, em que se tinha o mesmo mix de marketing para todo mundo. Mas como usar o mesmo mix de marketing para todo mundo se as pessoas são diferentes? Então aí vem o conceito de segmentação de mercado. E aí existem algumas formas da gente segmentar esse mercado, ou seja, fracionar esse grande mercado em partes menores, agrupando aqueles indivíduos que têm gostos, características, preferências semelhantes, em grupos homogêneos entre si, mas diferentes dos outros. Então, essa é uma explicação muito simples do que é segmentação. E aí, para escolher o mercado-alvo, qual a relação entre mercado-alvo e segmentação? Bem, para fazer a seleção do mercado-alvo, o primeiro passo é segmentar, ou seja, transformar em pequenos grupos, identificar pequenos grupos ou grupos menores, não pode ser tão pequeno assim, com gostos, características e preferências semelhantes entre si e mais diferentes dos outros. Uma vez que eu segmentei, eu vou encontrar mais de um segmento nesse mercado. Eu, enquanto empresa, vou olhar para essa seleção ou melhor, para esses grupos e vou selecionar. Vou atender 1, 2, 3 ou apenas um segmento. Depois da seleção vem o posicionamento. Como é que a empresa quer ser vista por esses consumidores, certo? Então, esse seria o caminho natural para a escolha do mercado-alvo e que a gente vai precisar bastante para o nosso plano de marketing. E aí, assim, eu faço uma pergunta para vocês. Será que eu posso escolher qualquer segmento de mercado para atuar? A resposta é talvez não. Por quê? Esse segmento ele não pode ser tão pequeno assim, porque ele pode não ser rentável. Então, o próprio autor, né, que é o Naresh Malhotra, ele dá para a gente alguma sequência para seguir antes de tomar a decisão sobre o segmento que a gente vai adotar. Então, segundo os autores, e não só o Malhotra, mas outros, dizem que o segmento ele precisa ser substancial, acionável, mensurável, diferenciável e acessível, certo? Então, são algumas dicas que a gente deve usar antes de selecionar o segmento ou os segmentos que vão compor
o mercado-alvo da minha empresa. Bom, pessoal, dito isso, e aí aqui a gente só está ressaltando os temas principais do capítulo, eu preciso dizer que toda essa fala está relacionada ao comportamento do consumidor final, certo? Com aquele consumidor individual, tal como você e eu, certo? Agora, existem também estudos feitos com os clientes organizacionais. E aí surge aquele conceito do B2B, Business to Business, que são os negócios feitos de empresa para empresa. E é claro que o comportamento do cliente organizacional é diferente do comportamento do consumidor final. Então, a questão do preço pode ter importância diferente para um e para outro. O importante dizer para vocês é o seguinte, que as bases de segmentação, elas se aplicam ao cliente organizacional, mas ele possui características diferentes. E aí é bom ficar atento a elas quando a gente está transacionando ou fazendo negócio com o cliente organizacional. Tudo bem? Bom, em linhas gerais, todos vocês se saíram muito bem nos resumos, porque vocês passaram por esses pontos. Alguns estudantes foram além do resumo, trazendo exemplos, o que é muito bom e eu parabenizo por isso, tá? Bom, para que a gente possa exercitar esse conteúdo todo, nós vamos fazer um estudo de caso em duplas ou trios. Basta que um dos alunos do grupo faça a postagem, não precisa ser todo mundo, tá? É um estudo de caso que vai tratar de posicionamento. Posicionamento é um tema muito legal, muito rico e muito importante, né? Então, como é que a minha empresa quer ser vista? E aí existem várias estratégias. A empresa ela pode se posicionar por desempenho, por produto, pelas pessoas, certo? Então, isso tudo a gente vai aprofundar um pouco mais nesse estudo de caso. Então, essa é a tarefa 1. Tarefa 2. Vocês irão escolher, esse mesmo grupo, tá? Vai escolher uma propaganda, um vídeo. Um vídeo que esteja disponível no YouTube ou outro canal de uma campanha publicitária. Pode ser de qualquer produto, tangível ou predominantemente intangível. Então, eu quero que vocês descrevam as características dessa campanha, qual é o cliente que eles desejam atingir, que meio de comunicação ele foi divulgado e, claro, tentar abstrair qual é o posicionamento daquela empresa, certo? Então, são essas duas atividades que vocês terão para a próxima semana. Amanhã, no período da aula, das 18h30 em diante, eu estarei disponível pelo chat do nosso ambiente virtual para auxiliar vocês naquilo que vocês precisam, certo? Então, contem comigo, tendo dúvidas, escrevam, né, por favor, e vamos estimular a participação de vocês lá no nosso fórum. Vamos tentar transpor aquelas discussões ricas que a gente tem na sala de aula para o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu espero vocês amanhã, então, aqueles que assim desejarem, estarei online para esclarecer dúvidas e orientar caso seja necessário. Desejo para vocês uma excelente tarde, boas atividades e que Deus nos abençoe.